Olá! Boas-vindas a mais uma análise. Bom, vamos direto ao ponto porque o texto que a gente vai examinar hoje traz um paradoxo simplesmente fascinante. Nós vamos explorar a chamada Carta 5, que foca na estratégia infernal e no famoso dilema diabólico da guerra. O cenário aqui é a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um demônio sênior, super experiente, chamado Maldanado, escrevendo para o sobrinho e aprendiz dele, o Vermelindo. E o detalhe é o seguinte, em vez de celebrar o caos e o derramamento de sangue, Maldanado, na verdade, dá uma bronca gigante no jovem demônio por ele estar tão animado com o início do conflito. É uma inversão total do que a gente esperaria da estratégia deles, não é? O que levanta uma questão no mínimo curiosa. Afinal, por que demônios teriam medo de uma guerra mundial? Olha só, a divergência de perspectivas aqui é brutal. Para a humanidade, um conflito global é sem dúvida uma tragédia épica, algo que deve ser evitado a todo custo. Mas a perspectiva delineada nessa fonte enxerga o sofrimento humano em massa não como uma vitória garantida, mas sim como uma vulnerabilidade estratégica enorme. É um conceito muito contraintuitivo que nos obriga a olhar para as crises de um jeito totalmente novo. A verdade é que a guerra traz um monte de variáveis que o lado sombrio acha quase impossíveis de controlar. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira grande sessão, o perigo da guerra. Vamos entender por que ela é uma ameaça tão direta à causa infernal. A fonte que estamos analisando argumenta de um jeito muito persuasivo que o perigo extremo mexe com a nossa cabeça de uma forma bem peculiar. Pensa bem, em tempos de paz e estabilidade, focar no próprio umbigo e naquelas ambições diárias é muito fácil. Mas a guerra simplesmente arranca essa lente egocêntrica. Temos uma comparação estruturada e brilhante aqui. De um lado, a morte iludida. O texto descreve isso como aquele fim que acontece em hospitais caros, com pacientes cercados por médicos e amigos que, embora bem intencionados, mentem sistematicamente dando falsas esperanças de que a recuperação é certa. Do outro lado, temos a morte preparada, que é típica do campo de batalha. Na guerra, a consciência da mortalidade é absoluta. Não tem ilusão reconfortante. O soldado sabe que o fim pode estar a um segundo de distância e, por isso mesmo, tem a chance de se preparar espiritualmente, muitas vezes clamando aquilo que os demônios chamam de o inimigo, ou seja, Deus. Para a estratégia infernal, essa honestidade brutal é um verdadeiro desastre tático. O grande X da questão aqui é a tragédia do conforto. As imagens do texto original meio que forçam a gente a repensar a forma moderna como lidamos com o fim da vida. Os confortos artificiais, aqueles ambientes médicos super esterilizados e as palavras tranquilizadoras não são vistos, nessa perspectiva, como atos genuínos de misericórdia. Pela ótica de Maldanado, eles funcionam como anestésicos poderosíssimos contra a verdade. São ferramentas projetadas sob medida para cegar quem está partindo, impedindo que a pessoa chame um líder religioso, reflita sobre a própria vida ou encare a sua verdadeira condição espiritual antes que seja tarde demais. Entender esse mecanismo insidioso nos leva direto para a nossa seção 2, a destruição do contentamento mundano. É que o conforto não age só naqueles momentos finais, ele dita como a vida inteira é conduzida. O contentamento mundano, como o texto define, é aquela ilusão fortíssima de que nós vamos viver para sempre aqui no mundo material. Sabe aquela rotina super previsível, os pequenos prazeres e distrações do dia a dia? Eles servem justamente para manter a mente humana o mais longe possível da ideia da morte. Mas aí vem a guerra, e estilhaça essa ilusão em 1000 pedaços, sem nenhum aviso prévio. Quando as sirenes começam a tocar e as notícias ruins chegam sem parar, fica impossível ignorar que a morte é uma realidade imediata. O contentamento mundano perde na hora o seu efeito entorpecente, e isso desmantela simplesmente a arma diária mais eficaz que os tentadores têm no arsenal deles. Bom, como as forças demoníacas não conseguem simplesmente apertar um botão e parar a guerra, elas precisam mudar de tática rapidamente. E é aí que entramos na seção 3, a estratégia extremista. Já que a guerra destrói as ilusões confortáveis à força, os demônios precisam agir voando para sequestrar essa nova realidade cheia de angústia a favor deles. Acontece então o que a gente pode chamar de pivô demoníaco. É uma verdadeira aula de gestão de crises, só que do lado sombrio. A instrução tática do demônio sênior é muito clara. Primeiro, observe com atenção como a pessoa reage à eclosão da guerra. Se houver uma inclinação natural para defender a nação com unhas e dentes, o objetivo passa a ser transformar essa pessoa em um patriota extremo. Mas se a inclinação for de repulsa total ao derramamento de sangue, aí a meta muda para transformá-la em um pacifista militante. O mais fascinante aqui é que a direção escolhida não importa nem um pouco. O que realmente interessa é garantir que a causa política engula totalmente a mente da pessoa, sufocando a fé e a oração. É importantíssimo notar como essa tática é puramente instrumental.
A gente está lidando com uma falsa dicotomia completa. A ideologia política em si, independentemente de qual lado seja, é completamente irrelevante para essas forças infernais. A fonte literária aborda o patriotismo extremado e o pacifismo militante de forma totalmente neutra, tratando os dois apenas como faces da mesmíssima armadilha. O lado do espectro não faz a menor diferença no fim das contas. A única regra é: o fervor ideológico tem que substituir a devoção espiritual. Aquele ativismo cego e furioso vira a nova forma de distração, ocupando rapidamente o espaço dos prazeres triviais que a guerra destruiu. E tudo isso que a gente destrinchou até agora nos traz a nossa quarta e última sessão, o objetivo final. Vamos focar na verdadeira linha de chegada de toda essa estratégia. Olha, por trás de toda essa manipulação emocional e dos joguinhos políticos extremistas, existe uma única métrica de sucesso para o lado de lá, e ela não é negociável. O aviso mais profundo que o Maldanado dá revela o seguinte: se o ser humano passar por terrores imensos na guerra, sentir medo constante, sofrer horrores, mas, apesar de tudo isso, não perder a fé, então todo esse sofrimento terrestre vai ter sido apenas o prelúdio para a salvação. O mentor diabólico deixa cristalino para o aprendiz dele que aquele prazer sádico e temporário de ver o caos humano não serve absolutamente para nada. Sofrimento pelo sofrimento é taticamente inútil se a alma não for definitivamente capturada no final da história. Esse é de longe o pior cenário possível para eles. Uma derrota completa e humilhante. Pensa comigo. Se uma pessoa encontra o seu fim num campo de batalha destruído, mas faz isso de forma consciente e preparada, mantendo-se fiel e voltando-se para o espiritual, mesmo no meio do desespero geral, a guerra acaba se consagrando como uma perda total e irrecuperável para o inferno. Sem querer, os demônios teriam apenas ajudado a purificar e salvar exatamente a pessoa que eles tentavam corromper. Todo aquele planejamento minucioso, toda aquela manipulação dos extremos políticos, tudo simplesmente desmorona como um castelo de cartas. Para amarrar a nossa análise sobre essa obra tão instigante, fica aqui um pensamento bem provocativo. Se a guerra e as grandes crises agudas quebram as nossas ilusões de imortalidade e nos forçam a olhar para o que realmente importa, será que essa obsessão incansável da sociedade moderna por confortos triviais, anestésicos sociais e distrações o tempo todo representa, na verdade, a realização perfeita da estratégia de Maldanado em tempos de paz? O texto analisado sugere de um jeito bem sutil que, talvez, os perigos mais letais não estejam naqueles campos de batalha barulhentos, mas exatamente nesses lugares confortáveis, onde a gente se sente mais seguro, sedado e iludido. Fica aí o convite para a gente refletir sobre o que realmente nos mantém despertos e o que só nos mantém confortavelmente adormecidos. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.